Nós que vamos ficar aqui, eu convido a todos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 1. Livro de Atos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos novamente nos dirigir a Deus em oração? Pai querido, nós agora estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós confiamos que o Teu Santo Espírito fala através dela, Pai, aos nossos corações. Pedimos para que o nosso coração esteja aberto a ouvir essas palavras e que o Teu Santo Espírito, Pai, venha provocar mudanças, Pai, e que nós entendamos, Pai, que nós estamos em uma missão, a missão de continuar a missão de Jesus Cristo, de proclamar a vinda do reino de Deus, Pai. Nos ajude a entender isso hoje, essa manhã. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você já deixou de ler um livro, ver um filme, ou até mesmo ouvir alguma música por causa do título dela? Pense aí um pouquinho, veja se você se lembra de algum caso assim. É muito interessante como essa questão dos títulos são importantes para nós, né? Nós muitas vezes vamos escolher as coisas por causa desses títulos. E esses títulos têm essa intenção de chamar a nossa atenção, de ouvirmos aquele enunciado curto, rápido, e fazer a gente observar alguma mensagem que vai ser transmitida ali. E eles estão muitas vezes associados com a trama e querem despertar as nossas atenções, querem que a gente vá atrás da obra, vá saber o que está sendo dito no livro, que está sendo encenado no filme ou cantado numa música. Mas um dos títulos que mais sofrem com essa pressão de chamar a atenção das pessoas são os títulos de filmes. Pense você sentado na sua casa, passando pelo catálogo da Netflix. Quanto tempo, às vezes, você fica lá rodando de um lado para o outro, um monte de opções dadas a você ali, e você fica ali esperando algo que vai te chamar a atenção. Aí você vê algo, porque o título é bom, a capa é bem apresentável, e você tem a sua atenção. E aí você vai ler a sinopse, ou então ver um trailer, e vai saber o que aquele filme está querendo dizer. E então os títulos eles têm que representar bem a mensagem do que vai ser passado, mesmo que seja uma mensagem às vezes enigmática, um título enigmático. Só que é muito interessante a gente observar que os filmes com os títulos, eles têm títulos diferentes. Eles apresentam nomenclaturas diferentes dependendo da nacionalidade sua. Se você observar os filmes que geralmente vêm em inglês e traduzir eles literalmente ao pé da letra, você vai ver o tanto que é diferente as traduções. O tanto que são traduzidos de maneira diferente, porque as culturas têm a sua atenção também retida de maneira diferente. E eu te dou alguns exemplos desses filmes. Um dos mais clássicos e talvez conhecidos filmes de máfia envolvido, que é o Poderoso Chefão, nós conhecemos por causa desse título, que tem justamente essa carga, Poderoso Chefão, um cara líder, que vai comandar, guiar várias coisas. Mas o título dele, em inglês, significa O Padrinho. Pense se ele fosse com essa nomenclatura para o Brasil. Talvez não trouxesse o impacto que o filme tem, que se tornou um clássico mundial. Outro filme que também não tem a mesma tradução é o clássico Esqueceram de Mim. O título dele em inglês, quando a gente traduz ao pé da letra, é Sozinho em Casa. Pensa que Sem Graça seria um filme chamado Sozinho em Casa. Parece que você está de férias, sentado na sua casa, não tem nada para fazer e você está sozinho em casa. Agora, Esqueceram de Mim dá aquele efeito de, nossa, parece que me esqueceram no supermercado, minha mãe me esqueceu no supermercado de casa e eu vou ser levado por orfanato, aquele medo de criança mesmo de ser abandonado. Um dos mais recentes
Mas também acontece o inverso. Muitos títulos nem são traduzidos também. Às vezes a gente tem o próprio título em inglês porque ele vai representar alguma coisa. E se você traduzir ele, ou não vai ter efeito nenhum na mensagem, ou também não vai trazer impacto. Por exemplo, Black Mirror ia se chamar Espelho Preto. Lost ia chamar Perdidos. E o mais recente filme da Disney, o filme Soul, não faria nenhum sucesso em um país religioso como o nosso, o país brasileiro, se chamasse Alma. Teria um impacto pesado, principalmente num filme para crianças. O fato é que os títulos cativam os nossos interesses e nos dá a primeira impressão, nos transmite uma primeira mensagem sobre algo. Agora eu quero que você faça brevemente um exercício mental aí. Pense que você foi contratado por uma empresa de marketing para fazer um título do filme que vai ser baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Pense um pouquinho e pense que você, então, vai dar esse título. Que título você daria para essa obra? Que título você daria para representar bem e resumir bem a mensagem de Atos? Pensou aí? É bem provável que você diga, ora, Alex, o próprio título que aparece na Bíblia, Atos dos Apóstolos. Simples, vamos colocar aqui, todo mundo sabe que é, igual as novelas da Record, Gênesis, outras que eles coloca só o nome mesmo do livro, todo mundo já sabe o que é e vai se interessar e vai entender. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o título de Atos não é bem assim, Atos dos Apóstolos, porque a mensagem de Atos não é uma mensagem sobre os apóstolos, não é uma mensagem sobre homens, não é uma mensagem sobre aqueles 12 pessoas que foram comissionadas a ele, não apenas a isso. O título que aparece em nossas Bíblias, primeiramente, ele não foi dado por Lucas. Nós não temos o título que Lucas deu, e nenhum dos evangelhos também vai apresentar um título adequado, assim, nenhum dos autores vai dar um título a essas obras, a gente não tem isso. E é muito interessante observar que esses títulos eles vão aparecendo com o andar da igreja mesmo, no decorrer da história da igreja ao longo dos séculos. No segundo século, a gente já vê alguns pais da igreja, alguns homens que eram líderes das igrejas, citando esse livro como Atos dos Apóstolos. A Igreja Católica, com o tempo, passou a incorporar essa ideia para justamente colocar a sua ideia sobre pessoas santas, que devem receber veneração. E isso fortaleceu mais ainda esse título que a gente tem, de Atos dos Apóstolos. E o manuscrito que a gente tem mais próximo da época da Igreja primitiva é datado do IV século, que é no Códice Sinaíticos, e eles só colocaram Atos, apenas isso, eles não deram outras atribuições. Então, por causa dessas possíveis duas causas, a gente tem hoje esse título, Atos dos Apóstolos. Mas qual que é, então, o grande problema de se receber esse título, Atos dos Apóstolos? Não é apenas um título, não é uma mera forma de identificação? O grande problema nisso tudo é que muitas vezes, quando nós pensamos nisso de Atos dos Apóstolos, nós esquecemos de um personagem que é muito protagonista em toda essa trama. Um personagem que Lucas quer mostrar justamente as ações dele aqui. E é justamente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai sendo o ditador do ritmo da narrativa do livro de Atos. É o Espírito Santo que vai... E essa é uma forma melhor de dividir o livro de Atos, porque há duas formas de dividir o livro de Atos, assim, dentre os comentaristas. Primeiro, que você divide pelos atos de Pedro e pelos atos de Paulo. Você divide e faz essa divisão. Mas, hoje em dia, pensando nessa ideia do protagonismo do Espírito Santo dentro dessa narrativa, os autores e comentaristas entendem melhor que é melhor dividir o livro de Atos pelas ações do Espírito Santo em Jerusalém, e depois que a gente vê até o capítulo de número 7, depois os atos do Espírito Santo na Judéia e Samaria, e ali o intermediário do capítulo 7 até o capítulo 13, 14 e 15, e a partir de 15, os atos do Espírito Santo nos confins da terra. E não é à toa que o versículo de número 8, aqui do capítulo de número 1, é a estrutura desse livro, é o cerne desse livro também. Então, Lucas queria, diante disso tudo, ensinar verdades teológicas aos seus leitores, que nós aqui reconhecemos o primeiro deles, o Teófilo, que aparece também no Evangelho de Lucas, justamente uma ideia de uma menção aqui. E Lucas queria que as pessoas entendessem essa continuidade das ações de Deus, agora também pela pessoa
do Espírito Santo. Mas também, aí então, a gente pode pensar, voltando nas ideias dos títulos. Devemos então chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. É a melhor forma de nós pensarmos, então, já que ele é o personagem principal. Só que também, quando a gente coloca essa atribuição de Atos do Espírito Santo, a gente incorre num erro de reduzir a participação dos apóstolos na missão também. A participação dos apóstolos em proclamar na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos também são personagens importantes dentro desse livro, embora eles não sejam os protagonistas e não é sobre eles que se está falando, é sobre a grande missão de Deus. E Lucas nos dá a pista, então, da melhor forma de nós abstrairmos a mensagem de Atos, entendermos o propósito e o que quer ser dito na mensagem de Atos, já no versículo de número 1. Veja, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É muito interessante também que nós já sabemos, então, que Lucas escreve o Evangelho. E a gente tem dentro de nós uma tentativa de ver duas coisas distintas, né, como se fossem duas coisas separadas. Lucas ali falou sobre Jesus, agora ele vai falar sobre os apóstolos, as ações, o que aconteceu depois. A gente faz uma divisão. E é melhor a gente entender esses dois livros não como duas unidades separadas, como duas coisas, uma distinta da outra, mas como duas coisas conectadas, como de fato uma série mesmo. Você não assiste uma série a partir da terceira temporada e entende toda a trama. Às vezes você entende uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa aqui, mas você não pega todo o enredo da trama se você não completa toda a obra, se você não vem desde a primeira temporada e vai caminhando ao longo disso. Atos reflete, então, uma continuidade. Veja que Lucas diz, escrevi o primeiro livro, a expressão grega que é justamente proton logon. E tem uma ideia de apresentar para nós que se faz parte de duas obras que dependem uma da outra, mas que não passam disso e nem subtraem-se disso. A ideia é de que Lucas, quando ele escreve essas duas obras, ele quer nos apresentar uma única mensagem apenas. Ele quer nos transmitir uma única mensagem, mas com enfoques diferentes. Então, diante disso tudo, Atos vai refletir para nós uma continuidade do Evangelho. Vai refletir uma continuidade do que aconteceu lá em Lucas, até o capítulo de número 24 de Lucas, onde ele também vai encerrar o Evangelho nessa cena que nós estamos aqui hoje presentes. Presentes nessa cena, justamente que as últimas horas, os últimos minutos, os últimos instantes de Jesus. E a essência da mensagem, então, de Atos é representar essa ideia da continuidade da obra de Jesus através do Espírito Santo. Veja que no versículo 1, ele diz que relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora a gente vai ver um pouquinho da essência desse verbo começar. Mas aqui mostra que Lucas começou a relatar a obra de Jesus enquanto aqui na terra, e agora ele vai relatar para nós a obra de Jesus agora no seu reino celestial, governando celestialmente, enviando o seu Espírito para agir de maneira ativa e comissionando os apóstolos para serem os seus agentes nessa missão, para proclamar e dar continuidade a essa missão. E John Stott, comentando também este livro, nos diz o seguinte sobre essa essência da mensagem de Atos. Ele diz: o contraste que ele apresenta entre os dois volumes não se dá entre Jesus e a igreja, mas entre os dois estágios do ministério do mesmo Cristo. Em seu primeiro livro, Lucas relata todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, já que ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nesse segundo livro, ele escreve sobre aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar após a sua ascensão, especialmente por intermédio dos apóstolos, cujos sermões e sinais e milagres autenticadores ele relata fielmente. Assim, o ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido através do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos esse destaque de que Cristo vem inaugurar o reino de Deus. Cristo vem dar início ao seu reino, vem dar o start inicial à sua missão de restaurar toda a criação. E a mensagem que podemos encontrar no Evangelho de Lucas é que Deus, então, envia Jesus para reunir e restaurar Israel para a missão. E agora, dentro desse livro de Atos, o povo já eleito
e restaurado e reunido ali, prefigurado aqui no começo pelos 12 apóstolos e pelos primeiros crentes ali que tinham, que não eram tantos ainda, pelo menos até o Pentecostes, vai receber justamente do próprio Cristo o papel de continuar a missão, mas sob a ação do Espírito Santo. Em Lucas, há o destaque para a necessidade do ministério terreno de Jesus. Em Atos, esse ministério agora assumirá dimensões celestiais que darão continuidade à missão de Cristo. Por isso, segundo Stott, a melhor forma da gente intitular esse livro, o livro de Atos, seria Os Atos de Jesus, que continuam através do seu Espírito por intermédio dos apóstolos. Um título um pouco grande, parece uma tese de mestrado e doutorado, né? Os Atos de Jesus que continuam através do seu Espírito por intermédio dos apóstolos. Mas é essa mensagem do livro de Atos, é os Atos, o ministério de Jesus sendo continuado pelo Espírito Santo através dos apóstolos. É um título nada comercial, mas que resume toda a história de Atos e também a nossa história, o nosso papel, a nossa missão como povo de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. É sobre como esse livro conta sobre os atos de Jesus Cristo através do Espírito Santo, tendo seus apóstolos como regentes. E hoje eu quero ensinar aos irmãos diante desse texto, e vamos aprender diante desse texto, que a nossa missão é proclamar a vinda do reino de Deus, dando continuidade à missão de Cristo, que foi comissionada aos apóstolos e sendo totalmente capacitadas pelo Espírito. Ou seja, essa missão, a nossa missão é proclamar a missão do reino, a vinda do reino de Deus, dando continuidade, sendo comissionados e sendo capacitados pelo Espírito Santo. Vamos então ao primeiro ponto, e eu peço de novo a sua atenção para que a gente leia de novo o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Vamos aqui, então, para o nosso primeiro ponto, que é justamente que a missão de proclamar o reino de Deus é dar continuidade da missão de Cristo. Mas, antes de entender essa ideia de continuidade, a gente precisa entender primeiro a missão de Cristo. O que foi a missão de Cristo? Lucas diz que ele, então, relatou as coisas que ele fez e ensinou. E é muito comum na nossa sociedade evangélica, na nossa situação teológica atual, a gente achar que a missão de Jesus Cristo é simples. Ele veio, se encarnou, passou 3 anos para justamente vir morrer para salvar almas, para salvar as pessoas do pecado. Sim, ele veio para fazer isso. Só que fazer isso é reduzir um pouco a mensagem, a missão de Cristo. E Derboss chama essa ênfase que a gente dá de pneumática e ética, que é justamente colocar toda a ênfase na obra de Cristo, a obra expiatória, seu nascimento, encarnação, tudo o que ele fez, voltado apenas para a salvação de almas e indivíduo. No entanto, todos os evangelhos, eles narram uma visão bem mais abrangente da missão de Deus. E Michael Gorin, escrevendo sobre a missão da igreja, ele nos alerta justamente sobre isso, para a gente olhar primeiro o que o Pai, o Deus o Pai, queria com a missão de Cristo. Ele diz que a missão do Pai é enviar o Filho para reunir, para realizar, justamente reunir e restaurar Israel. O Pai envia Jesus para justamente cumprir as profecias, não é à toa que a gente, quando viu todas as narrativas da natividade, nós observamos justamente que cada ato de Jesus ali, desde o seu nascimento até o sua circuncisão, as profecias de Simeão, as profecias de Ana e a fala de Simeão também, apontando para justamente elementos que vão cumprir a mensagem de Deus relatadas lá nos profetas, porque Cristo vem justamente reunir e restaurar Israel para a missão. A missão começa justamente a partir de Israel. Afinal, o propósito que Israel deveria ser para o mundo é justamente divulgar o reino de Deus para todas as nações, apontar para Deus em todos os momentos. Por isso que quando lemos hoje em Daniel pedindo daquela forma, dá para sentir o peso que Daniel tinha na sua oração ali, ele estava justamente entendendo que Israel falhou em sua missão. Mas, ao mesmo tempo, na falha de Israel, nós sabemos que Jesus vem para justamente reunir e restaurar Israel. E é interessante que essa ideia de Israel não é como também tem sido dito hoje, que são o povo de Israel, o povo de nacionalidade judaica, que nasceu
lá na terra prometida, mas é o povo que vai ser justamente enxertado na videira, que vai fazer parte da videira. Então, o propósito da missão de Cristo é concluir o que for anunciado pelos profetas. É por isso que Paulo vai falar, chegou a plenitude dos tempos, chegou o momento disso, porque Cristo veio, Cristo realizou toda a sua missão e Ele concluiu essa missão. Ele concluiu justamente todos os aspectos que nos eram devidos diante de Deus, tudo que faltava diante de Deus, Ele vem e cumpre as profecias, cumpre em sua vida, cumpre em seu ministério. E nós podemos observar também alguns elementos que compuseram a missão de Jesus, tais como anunciar o seu reino com as suas palavras. Veja que ele contou parábolas e várias vezes ele falou, essas parábolas têm o intuito de ensinar mensagens sobre o reino dos céus, mensagens sobre o reino de Deus. E também demonstrar o seu reino com os seus atos. Quando ele expulsa demônios, quando ele cura pessoas, ele está demonstrando a essência do seu reino, a essência do reino de Deus, justamente nessas missões que vão ser consumadas e concluídas lá na cruz de Cristo. Além disso, Jesus tem outras missões, ele denuncia o pecado, tanto o individual dos fariseus, também os pecados sociais das pessoas. A missão de Jesus ela é mais abrangente do que apenas resgatar almas, apenas resgatar pessoas. Ela tem um aspecto de justamente o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, de reconciliar a criação, de levar a criação de Deus à reconciliação. Então, é nessa verdade que Cristo vai inaugurar o reino em sua vida aqui na Terra. É diante de todos esses passos que Ele fez e ensinou, que Ele inaugura a sua missão. Agora, veja que justamente o verbo começar. Aqui, a palavra em grego é uma palavra que muitos de nós aqui talvez conhecemos, que é a arché, que está muito presente na filosofia pré-socrática, com aquela ideia de que deveria se buscar o princípio primordial das coisas, de onde veio todas as coisas, o início de todas as coisas, e também presente em João, quando ele diz que no princípio era o verbo, no princípio estava Jesus Cristo também no ato da criação. No entanto, aqui essa palavra que ela vai assumir essa forma verbal, né, justamente começou a fazer e a ensinar, e ela tem mais uma ideia de caráter de liderança, de ser o primeiro, de ser o primogênito, aquele que dá origem, aquele que liderou, aquele que dá início a todas as coisas. Lucas quer dar justamente a partir desses verbos aqui, começou a fazer, e depois ele diz que, ele interrompe aqui no versículo 2, ele diz, até o dia em que. Isso acontece de fato na construção grega, ele interrompe e aí ele vai dizer, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, e aí ele fala, foi levado então às alturas. Por quê? Lucas quer mostrar que os apóstolos ali, sobre a ação do Espírito Santo, veja que várias vezes Lucas vai citar o Espírito Santo, vai citar o Espírito de Deus, ele quer mostrar justamente essa continuidade dessa missão, quer mostrar que a missão de Jesus ainda continua, não agora mais na pessoa, na sua missão terrena, mas na sua missão celestial de comissionar as pessoas através do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, quando a gente observa no 3, no 4 e no 5, ele vai mostrando que Jesus deixou alguns ensinamentos para esses apóstolos. Mas, por hora, a gente tem que entender que Lucas aqui quer introduzir em Atos, mostrando que a missão de proclamar a mensagem das obras de Cristo terá sequência. Ela não acaba com Jesus subindo aos céus. Pelo contrário, ela continua sendo movida pelo Espírito Santo, através do Israel reunido e restaurado, até que venha e retorne para consumar todas as coisas. Veja que então Lucas está dando essa continuidade. Porque lá em Lucas ele fala, Jesus subiu ao céu, se você voltar lá no último capítulo, ele encerra por ali, ele termina por ali, mas ele agora em Atos vai dar essa continuidade agora a essa missão. Mas diante de tudo isso, sabendo que a continuidade da missão de Cristo que esse livro fala sobre essa continuidade, o que isso tem a ver conosco hoje? O que nós fazemos diante disso? A primeira coisa é que precisamos olhar para Cristo para encontrar o ponto fundamental de nossas missões pessoais. Nós muitas vezes elaboramos missões também, nós falamos, nossa, a igreja tem que fazer mais isso pelos jovens, temos que fazer mais coisas, mas muitas vezes nós esquecemos que nós fazemos, todos nós, mesmo com as nossas diferenças e diversidades, todos nós estamos inseridos em uma missão apenas, que é dar continuidade e proclamar agora que o reino de Deus chegou, dar continuidade e proclamar que a vinda desse reino, dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Então, não adianta nós queremos construir todas essas coisas sem primeiro reconhecer que a pedra fundamental, a pedra de fato que dá o alicerce para essa construção é a missão de Cristo, é o que Cristo fez, é a obra de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo em todos os momentos.
E não adianta ser a sua missão, a minha, a da Bereia, a da IPB e de todos os crentes pela face da terra. Todos nós somos chamados a seguir a mensagem. Todos nós somos chamados a proclamar essa mensagem, o anúncio de que o reino de Deus foi completado na obra de Cristo e que agora nós estamos proclamando essa mensagem. Nós somos cooperadores dessa missão, nós estamos anunciando a verdade do Evangelho. Nós estamos juntamente na condição de arautos do Rei. E aqui eu quero fazer um comentário justamente sobre um filme também que eu citei no começo, que é o filme Soul. Talvez quem é pai de criança já assistiu o filme, ele está sendo bem falado, está sendo bem elogiado pelos críticos de cinema e tudo mais, porque a temática dele é muito, toca nos nossos corações, porque fala das nossas missões. Para que a gente vem para a Terra? A ideia do filme, de uma maneira geral, é que existe um mundo que transcende esse plano de alminhas, que são meio que produzidas assim. Essas alminhas, elas surgem e elas se preparam para vir para a Terra. E dentro disso, para que a alminha consiga vir para a Terra, ela precisa descobrir qual que é a missão dela aqui na Terra. E o filme vai trabalhar sobre isso, e eu não quero dar o spoiler todo, depois se você tiver interesse, assista, porque é interessante a reflexão, e devemos olhar com olhares atentos para esse filme, mas ele conclui, no final do final do filme, que é necessário que a gente viva a vida para a gente descobrir a nossa missão. É necessário que a gente viva a vida e passe a vivenciar a vida, seja nas coisas simples ou nas coisas grandes, a gente viva a vida porque essa é a nossa missão, viver a vida. É apenas uma ideia de um complexo existencial, eu estou vivendo essa vida. Mas ele erra nessa resposta, ele erra ao trazer essa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho nos diz o contrário. Nós só encontramos o sentido da nossa vida quando nós olhamos para Cristo. Quando olhamos para a sua missão, para a sua obra completa, quando nós, como cantamos aqui, pedimos um coração regenerado diante de Deus e somos então inseridos nessa missão. Nós só conseguimos viver a vida quando nós primeiro somos colocados dentro dessa missão de Jesus Cristo. Só aí nós entendemos qual que é a nossa missão aqui de sermos cooperadores de Deus. Só aí que nós então temos o sentido da nossa existência. Porque o povo de Deus é um povo com uma missão bem definida. E essa missão é anunciar em todos os momentos que Cristo restaurou todas as coisas na sua obra, nos seus feitos e nos seus ensinamentos. Então aprendemos que essa missão, ela tem, a missão de Cristo de restaurar todas as coisas, tem uma continuidade. Agora nós vamos ver, nos versículos 3 e 4, o segundo ensinamento, de que ela é comissionada aos apóstolos. Veja novamente os versículos 3 e 4. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, depois que Lucas nos deixa claro, e deixa claro para Teófilo aqui também, que o que ele relatou no Evangelho está sendo continuado, está tendo uma continuidade, Lucas agora quer mostrar quem vai receber o bastão, quem vai dar essa continuidade, quem vai seguir adiante. Então, veja que já no versículo 2, a gente tem uma prova concreta de que são os apóstolos que têm essa missão. São os apóstolos que têm esse dever de continuar essa mensagem do Rei. Quando ele diz, depois de haver dado os mandamentos, por intermédio do Espírito Santo. E uma das mensagens importantes aqui de Atos é a autoridade dos apóstolos, a autoridade que os apóstolos têm na igreja. A gente observa isso aqui no capítulo 1, depois, de novo, lá no capítulo 2, depois do Pentecoste, ele diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Em vários momentos vai apresentando os apóstolos como um princípio de autoridade aqui. Então, a gente observa que Lucas também está querendo confirmar a autoridade dos apóstolos aqui. Então, a primeira autoridade é que eles foram chamados por Deus através do Espírito. Isso talvez já bastaria para entender. Eles são os vocacionados. Porque quando a gente vê lá, por exemplo, o Pedro tem exposto em Juízes, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ali era um sinal de que algo de Deus iria acontecer, algo de Deus, da sua missão de restauração iria acontecer. Da mesma forma, isso já deveria bastar para os leitores, mas Lucas quer mostrar mais provas ainda de que os apóstolos têm essas autoridades. Então, além disso, a segunda coisa que Lucas destaca aqui é que essa autoridade se dá porque eles viram Jesus vivo. Jesus se apresentou vivo para eles. Veja que ele repete isso muitas vezes, apresentou vivos com muitas provas incontestáveis. E aí, de novo, aparecendo-lhes durante 40 dias. Ou seja, a primeira passo aqui é que Lucas quer mostrar que os apóstolos
foram as pessoas que não só andaram os 3 anos com Cristo, mas que viram Cristo ressuscitado. E não só viram Cristo ressuscitado, mas andaram com Ele, receberam dele os seus ensinamentos, receberam deles as suas instruções. Os apóstolos têm a confirmação disso. E até essa palavra, aparecendo-lhes, ela no grego tem a ideia de ela está no passivo, né? Justamente essa ideia de que Jesus deixava se mostrar, um passivo reflexivo. Na verdade, a língua grega tem essa ideia de médio passivo, né? Que tem essa reflexão, de que ele deixava se mostrar para os apóstolos. Então, a autoridade de Cristo mostrava que os apóstolos viam o próprio Cristo ressurreto, e eram provas incontestáveis. Tanto é que essa palavra provas aqui, ela também vai repetir muitas vezes no livro de Atos, e ela significa justamente essa ideia de uma concretização, um sinal de que aquilo era verdadeiro, um sinal de algo assim. Por isso que quando Lucas registra que os apóstolos faziam sinais e prodígios, era uma prova justamente de que a ação do Espírito Santo estava sobre eles, e eles tinham autoridade para fazer todas aquelas coisas. Mas é interessante também observar, dentro desses homens, com esses homens falhos também, a falha desses homens, né? Eles não tinham superpoderes, eles não eram também os mais doutos. Esses homens, eles vão justamente virar o mundo de cabeça para baixo, não por causa das suas habilidades, mas por causa daquele que os comissionou. Cristo chama, Cristo se revela, Cristo ensina, e Cristo, além disso, promete a eles também quem iria capacitá-los. E é por isso que nós também devemos olhar para esses apóstolos com essa ideia, com essa intenção de que eles não eram homens superpoderosos. Eles não tinham algo especial. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, eram pessoas comuns. Mas é nessas pessoas comuns que iriam justamente virar esse mundo de cabeça para baixo. Iriam proclamar essa mensagem em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E o que isso tem a ver com nós hoje? O que isso tem a ver para a nossa vida? É olhando para esses homens comuns que receberam esse chamado, que nós também devemos entender o propósito da nossa comissão. Aqui eu preciso fazer um adendo, que nós não temos o mesmo chamado dos apóstolos. John Frame explica o papel dos apóstolos de uma maneira muito interessante. Ele diz que os apóstolos têm uma função normativa na vida da igreja. Como assim? É eles que vão instaurar os fundamentos da vida da igreja. É eles quem vão dar as instruções, é eles que vão escrever cartas para as igrejas, é eles quem vai dar justamente esses ensinos que o próprio Cristo tinha dado a eles. Hoje ninguém pode mais arrogar para si esse título de apóstolo, no sentido de que ninguém pode colocar para si essa ideia de que vai ter uma revelação vinda de Deus, porque essa revelação cessou. Após a morte de João, que cremos ser o último apóstolo vivo, essa revelação se cessou. E nós hoje temos presbíteros e diáconos que vão aplicar isso nas nossas vidas. O papel dos presbíteros é justamente aplicar essas normas dos apóstolos às nossas vidas, e os diáconos aplicar, de certa forma, o amor dessa mensagem do Evangelho através da misericórdia, do cuidado uns com os outros e na vida uns com os outros. Mas a gente, então, diante de tudo isso, tem que entender que uma coisa que um comentarista do Novo Testamento chamado J.K. Beale diz sobre o papel dos apóstolos numa função escatológica. Quando nós voltamos para aquele famoso sermão de Jesus, que ele fala, virão terremotos, dores, sofrimentos, todas aquelas coisas, vocês serão açoitados, tudo mais, Jesus ali não está fazendo um discurso no sentido de anunciar o fim dos tempos. Por isso que toda hora lá aparece, ainda não é o fim, ainda não é o final dessas coisas. É porque aqueles apóstolos, eles seriam os protagonistas também no sofrimento escatológico. Eles eram os primeiros ali a representar a continuidade da igreja. Eles eram os primeiros que vão receber essas coisas, e que nós vamos dar, então, continuidade a isso. Hoje o que fazemos não é mais ensinar novas doutrinas, é basear nas doutrinas que eles aprenderam com Cristo e que foram nos reveladas. Mas é justamente, então, ser guiados por Cristo. Nossa igreja, ela é, de certa forma, uma igreja apostólica também. Não porque o Pedro, o pastor Ronaldo são apóstolos, nem porque os presbíteros também têm essa função, mas porque nós seguimos os ensinamentos desses homens, os ensinamentos que eles receberam de autoridade do próprio Cristo, que eles receberam de autoridade do nosso Deus para justamente executar essa missão. E, ao mesmo tempo, entendemos também, de certa forma, o outro sentido da palavra apóstolo, que é, de maneira muito simples, um mensageiro, uma pessoa que deve ser mensageira. E aí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, para a gente observar o que o apóstolo Paulo diz sobre o nosso papel hoje, como povo de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 18.
Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Paulo aqui está querendo nos mostrar que nós, então, estamos na função de cooperadores dessa missão. Nós, como os apóstolos eram também cooperadores, mas que tinham funções diferentes de nós dentro da nossa igreja, nós também somos cooperadores dessa missão. Essa comissão também é passada para nós hoje, para continuar a mensagem do Rei, para proclamar essa mensagem do Rei, para proclamar que o reino de Deus já vem na terra e que ele vai se consumar na segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. E entenda que isso não importa a sua cor, o seu gênero, a sua idade, a sua nacionalidade, a sua condição econômica, todos nós somos chamados a servir a Deus nessa missão. Todos nós estamos incumbidos dessa missão. Essa missão é para todos aqueles que foram revestidos do sangue de Cristo. Não se diminua nem se engrandeça ao longo dessa missão. Por fim, porém, ao mesmo tempo que essa missão vai ser executada por homens, ela não vai ser realizada pelas nossas próprias forças. Veja agora, de novo, o versículo de número 4 e número 5. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A terceira ensinamento que nós tiramos dessa mensagem é que, se somos comissionados para proclamar uma continuidade de uma missão, nós somos também capacitados pela ação do Espírito Santo. Veja que eles foram escolhidos, eles viram Jesus ressuscitado, fizeram um seminário de uma graduação de teologia no Seminário de Jesus por 3 anos e ainda tiveram 40 dias de um intensivo teológico com Jesus, porque Jesus estava ensinando as mensagens do reino, e muitas vezes a gente pensa: pronto, agora eles estão prontos para essa missão. Eles já adquiriram conhecimento, eles já tiveram tudo, está tudo supimpa, tudo beleza, agora eles vão lá e executam. Mas passe um pouquinho adiante, veja o versículo de número 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eu fico imaginando como Jesus se sentiria, né, diante dessa situação. Ele ensinou, falando que o reino de Deus não tem dimensões terrenas, que ele veio para resgatar Israel, mas que Israel não é uma nação, é um povo celestial de todos os tempos. Passou o tempo ensinando, dedicando, e aí a primeira pergunta que faz antes dele subir para o céu é: Senhor, agora que a gente vai ter o reino de novo na terra aqui, é agora que Israel vai voltar a dominar todas as coisas? Nós, humanos, talvez pensaríamos: pronto, 3 anos em vão. Estou indo embora, o discipulado aqui não funcionou, as coisas aqui não funcionaram. Mas Cristo não tem essa mentalidade, porque ele já havia dito anteriormente: ele comeu com eles, me deu uma determinação, essa palavra que é justamente essa, ele deu uma ordem para aqueles discípulos, não foi um conselho. Fica aqui em Jerusalém, não sai de Jerusalém não. Ele estava dando uma ordem: não saia de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém. A palavra ausentar aqui, ela tem um significado mais forte, não parta de Jerusalém, no sentido de, ela é usada muitas vezes para definir partir coisas, para dividir coisas. A ideia é de que eles deviam estar ali fincados em Jerusalém mesmo. Fiquem aí, esperem que a promessa do Pai venha. E aqui fica um pouco confuso na construção, às vezes, das nossas traduções, em que diz: disse ele, de mim ouvistes. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa promessa de alguém que viria já fora anunciada pelos profetas, e aqui a linguagem se assemelha muito com o de Joel 2, que depois Pedro, quando tem a capacitação do Espírito, entende e anuncia e prega essas coisas para a igreja, e também de Isaías 32, 35, mas também a ideia de que João falou: aguardem, porque vocês receberão o capacitador e o consolador. Aguardem essa promessa, porque de mim vocês ouviram essa promessa, não se apartem de Jerusalém. Por que vocês não devem fazer isso? Porque João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui muitas doutrinas surgiram também a partir desse versículo, a partir desse texto, de que nós então vamos ter uma segunda manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, um segundo batismo do Espírito Santo. Mas devemos entender aqui que o batismo de João ele era chamado para justamente a purificação, para justamente a consciência do seu pecado, a purificação cerimonial e a consciência do seu pecado. O batismo de Jesus ele transcende só os elementos cerimoniais e físicos. Ele não só implica em vários significados.
E o maior deles é que nós passaremos a ser inundados pelo Espírito Santo, que nós vamos receber esse Espírito de Deus, que nós vamos ser dominados por esse Espírito. É esse Espírito que vai dominar as nossas vidas. E aqui a gente vai receber dons, vai receber o dom da fé, que é o principal, e os dons espirituais também que nos são distribuídos. Mas o mais interessante é que esse Espírito, ele provoca mudança na mente, ele capacita e ele também consola. Sem essa ação dessa terceira pessoa da Trindade, sem o Espírito Santo, esses homens manteriam-se presos às coisas humanas, manteriam as suas visões justamente terrenas, suas visões fincadas justamente no Israel terreno, que muitas vezes nós também temos essa intenção, de querermos construir mensagens evangélicas ao longo do tempo. Então, o que Jesus está afirmando é que em pouco tempo esse Espírito viria, em pouco tempo ele chegaria. O Espírito Santo passaria a habitar a vida de cada pessoa que for regenerada aos pés da cruz. Não uma segunda manifestação, não que eles teriam um poder especial, que eles falariam em línguas, que nós devemos buscar essa segunda manifestação do Espírito. Mas é o contrário, é o que Paulo diz lá nos Efésios: busquem encher-vos do Espírito, sejam dominados por esse Espírito de Deus. Esses homens vão falar em línguas, e aqui a gente tem que entender que Lucas vai usar demais a narrativa hebraica. Várias vezes ele está usando aqui, muitas vezes, a linguagem hebraica. E se for permitido, a gente vai chegar a ver a mensagem do Pentecostes. Mas, por hora, o que nós devemos entender é que nós não precisamos, de certa forma, mais aguardar essa promessa se cumprir. Ela já se cumpriu. O Espírito já veio. O Espírito já habita, o Espírito está atuando. Por isso que Lucas ele vai mostrar que esse Espírito ele atua em Jerusalém, ele atua na Judéia e na Samaria, e agora ele atua nos confins da terra também. Não são manifestações isoladas, mas é justamente essa ideia de uma manifestação de uma continuidade. O Espírito está presente conosco hoje. O Espírito está conosco, nos capacitando a seguir as nossas vidas também, a seguirmos a missão de Cristo. E precisamos, dia após dia, pedir para que esse mesmo Espírito que estava com os apóstolos domine as nossas vidas, seja capaz de nos capacitar em todas as nossas obras, porque como já foi dito em outros sermões aqui, vários deles, sem Cristo, sem a promessa do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que nos capacita em todas as nossas tentativas de sermos agentes sem esse Espírito, será falha. Todas as tentativas que tivermos de sermos agentes de redenção, sem o Espírito de Deus, vai ser falha, não vai seguir em frente. Porque o Espírito Santo, ele é o protagonista de Atos e também deve ser o protagonista das nossas vidas. Deve seguir dominando as nossas vidas. Então, precisamos, de fato, reconhecer que somos convocados a dar continuidade a uma missão. E que essa missão só acontece quando o Espírito Santo nos capacita. Os apóstolos, eles não podiam dar início à missão sem receber esse Espírito. Nós também não podemos sair das nossas casas, virmos à igreja e fazermos as demais coisas sem reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas e pedir para que Ele nos capacite em cada coisa. Nós não podemos ter essa atitude, essa mentalidade. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente está preocupado nas nossas missões individuais, mas esquecemos que a gente está dentro de uma missão. A gente está numa missão muito maior, mesmo que tenhamos áreas de atuação diferentes. Toda a nossa missão, toda a missão do povo de Deus é ser um proclamador dessa mensagem. Então, concluindo, diante de tudo que nós ouvimos hoje, temos que agora nos atentar para um detalhe. Eu foquei tanto no título aqui no começo, de que são atos de Jesus continuados pelo Espírito Santo através dos apóstolos, mas o final do livro de Atos, e aqui a gente já vai pular para o final, é muito interessante também. Se você pegar a sua Bíblia e observar, o último capítulo de Atos, capítulo de número 28, vai ver que Lucas conta que Paulo pregava em Roma e ali se encerra a narrativa. Não tem mais registro. O que aconteceu com Paulo? Morreu? Seguiu em frente? Foi para outro lugar? Lucas não registra isso para nós. Lucas não nos dá esse relato da ação de Deus e da continuidade desses atos. Isso pode implicar para nós uma grande mensagem, é que essa missão está continuando. Ela não concluiu. Os atos do Espírito Santo, os atos de Cristo, através do Espírito Santo, através dos apóstolos, através de nós, continua hoje em dia. Ela continuou no tempo dos pais da igreja, ela continuou no tempo da reforma, ela continuou há séculos na vida dos pais de vocês, que às vezes cuidaram de vocês para que vocês também continuassem proclamando essa mensagem. Ela continua. Nós temos essa missão não acabou. A missão de Deus de anunciar esse propósito de se reconciliar com a criação ainda está valendo. E nós somos chamados a continuar essa mensagem, a continuar a proclamar essa mensagem de que o Rei está reinando, de que o reino já veio. Mas como nós vamos fazer isso? E aqui colocando algumas
aplicações práticas para a nossa vida. A primeira é de que nós temos que entender, e aqui é uma aplicação principalmente para você que ainda não reconheceu essa missão de Cristo na sua vida. Principalmente para você que ainda não entendeu que Cristo tem que ser o Senhor sobre a sua vida e que a obra que Ele fez foi toda executada, foi toda necessária. A primeira aplicação é para você, justamente para que você reconheça o que a missão de Cristo fez por nós. Antes de querermos entrarmos em uma missão, nós precisamos ter o nosso coração transformado, como cantamos aqui hoje. Essa missão não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um, é só para aqueles que têm um coração regenerado. Essa missão é só para aqueles que têm um coração submissos à cruz de Cristo, que se colocam o coração diante da cruz de Cristo, que reconhece a sua condição de pecado, de insuficiência. Somente quando nós compreendemos a cruz de Cristo, a nossa única esperança, tanto na vida quanto na morte, é que nós podemos contar também para os outros a mensagem do Evangelho. Só quando isso acontece para nós, acontece na nossa vida, é que nós também podemos contar essa mensagem de esperança às outras pessoas para a nossa vida. Então, primeiro, reconheça isso diante de Deus, se humilhe diante da cruz de Cristo. Cristo fez tudo o que era necessário. E agora Ele também te convoca a uma missão. E é por isso que a segunda aplicação é para você, que já foi convocado, que já teve o seu coração regenerado. Você precisa agir como alguém que está capacitado para essa missão. Você precisa agir como alguém que está capacitado para essa missão. Nós muitas vezes estamos esquecendo que nós somos crentes lá fora também. Nós somos, como o Paulo falou, embaixadores. O embaixador, ele não está preocupado, o embaixador do Brasil não está preocupado com as coisas da China. Ele está preocupado com as coisas do Brasil, ele está preocupado com as coisas do seu reino. Da mesma forma, nós temos um reino, somos embaixadores desse reino, nos locais em que Deus nos colocou. Você talvez não vai ter uma missão de pregar o Evangelho, não vai ser um seminarista, um diácono, um presbítero, mas você vai continuar essa missão. Você vai justamente agir como um servo de Deus em todas as coisas que você faz. Então, nem ao menos ache que lá em seu... não espere que isso vai acontecer, e é muitas vezes comum a gente ficar assim, nossa, eu só vou então fazer essa missão de Deus quando isso acontecer na minha vida. Quando a minha situação financeira resolver, quando a pandemia acabar, quando alguma coisa acontecer. Não, nós somos chamados a fazer isso diariamente, todos os dias da nossa vida. E não espere que essas coisas vão acontecer e aí você está apto, beleza. Você já tem o que é necessário, que é o Espírito Santo. É Ele quem vai mover você nas obras que você vai realizar. Não são as suas forças, não são as condições sociais, não são as condições políticas. É justamente a ação do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos convocados também para uma batalha. Além da ilustração de uma embaixada, nós somos convocados também a uma batalha. E usando uma música antiga da Oficina G3, nós somos como naves imperiais a serviço do nosso rei. Nós estamos justamente a serviço em uma missão. Nosso quartel-general é justamente essa reunião, essa congregação em que nós estamos aqui hoje, ouvindo instruções para essa missão, para seguir em frente nessa batalha, para sermos tratados também das durezas dessa vida, sermos consolados, sermos curados das durezas dessa batalha também, porque não é contra sangue nem contra pessoas, mas é contra o reino de Satanás, é contra justamente o reino inimigo do povo de Deus. E nós estamos aqui justamente para isso, para virmos aqui, sermos orientados para essa missão e sairmos em diante, sairmos dando continuidade. E John Frame, ele novamente vai dizer como que a igreja funciona nesse programa do reino de Deus. Ele diz: a igreja consiste daqueles que foram conquistados pelo poder salvador de Deus, os quais agora estão alistados na batalha do reino divino contra o reino de Satanás. Aqueles que não se aliaram ao reino de Deus, voluntariamente serão conquistados pelo juízo de Deus e, consequentemente, serão destruídos pelo seu poder. Mas a igreja é o quartel-general do reino de Deus, a base a partir da qual o domínio de Deus se estende e se expande. E, por fim, uma última aplicação é justamente essa. A gente precisa apoiar a propagação do Evangelho. A gente precisa de mais igrejas. A gente precisa de mais pessoas se reunindo para proclamar essa mensagem do povo de Deus. Precisamos de mais embaixadas ao longo da nossa cidade. Por isso, minha convocação para você é justamente apoie a sua igreja nisso. Seja doando os dízimos, as suas ofertas, mas também com seus dons e talentos. Nós precisamos apoiar mais a nossa igreja. Mesmo que você não seja convocado ao ministério pastoral ou qualquer outro cargo eclesiástico, o seu dever é estar ativamente envolvido na missão de proclamar a vinda do reino. A Bereia, como eu disse no início, antes do culto, tem congregações, tem mais planos e mais sonhos de plantar mais igrejas, porque nós sabemos a importância disso. Sabemos que é pela pregação da mensagem do Evangelho que o reino de Deus é divulgado até os confins
da terra, mas também você pode apoiar os missionários, tem atividade para cada uma das faixas etárias. Eu recentemente publiquei um texto no meu Instagram falando que os nossos grupos de jovens, de crianças, de idosos ou qualquer outra coisa, eles não são para você se entreter, não são um clube social crente. Eles são justamente para você ser capacitado, receber as instruções e também proclamar essa mensagem para pessoas da sua faixa etária. Por isso que John Frame, quando ele diz, quando vocês fizerem alguma atividade na igreja, vão fazer um bolo, vão vender bolos, chame não crentes para participar também do bolo, para fazer o bolo. Chame não crentes para conviver com você. Chame não crentes para comer desse bolo também. Nós temos que ter essa ideia de que estamos continuando uma missão. Grupo de jovens, de adolescentes, de crianças, de qualquer coisa, também está nessa missão. Idosos, vocês também estão nessa missão. Não pense que por você estar com muitas dificuldades de saúde, muitas dificuldades que a idade mesmo lhe dá, você também está nessa missão. É interessante quando a gente olha para a igreja que os anciões têm um importante papel de supervisionar a igreja. Os anciões, as pessoas mais velhas, elas devem cuidar para que os mais jovens sigam essas missões também. E os mais jovens precisam ter o coração preparado para isso, para ouvir as instruções dos mais velhos. Nós precisamos disso, precisamos de todos ativamente na sua missão. E tudo isso só é possível quando nós entendemos que Cristo nos chama a fazer parte da missão dele e nos dá o Espírito capacitador e nos dá o Espírito também que é regenerador, que nos dá a fé para seguirmos isso. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a honrar com esse dever de proclamar a missão de Deus. Vamos orar pedindo a Deus que nos capacite, então.